Oi gente, tudo bem? Hoje eu tava vendo um vídeo da Juliana Lopes Music, que é uma mulher totalmente incrível, eu amo ver os vídeos dela. Ela sempre tá gravando vídeos e relatando sobre a caminhada cristã dela e também das músicas que ela faz. Eu admiro muito essa mulher e hoje um dos vídeos que eu vi dela me fez relembrar de uma coisa que Deus conversou comigo há uns anos atrás. O vídeo que eu vi hoje, ela estava filmando um vaso de uma planta cheia de flores. Só que ao lado de uma flor que já tinha florescido, tinha uma flor que ainda estava florescendo e outra que ainda era só um botão. E ela estava falando o seguinte: se essa flor que é um botão se comparar com a outra que já floresceu, ela nunca vai ver o processo dela. Ou seja, você sempre ficar se comparando, você nunca vai ver aquilo que Deus já está fazendo na sua vida. Pare de ficar se comparando, porque o seu tempo de florescer vai chegar. Mesmo que a outra tenha florescido primeiro, você é uma flor e você vai florescer. Mesmo que não seja agora, mesmo que demore um tempo. E esse vídeo me fez lembrar de uma vez que eu estava pegando um ônibus e eu vi uma árvore, acho que era um ipê, gente. Eu vi um ipê cheio de flores. Tava caindo um monte de flores, sabe? Parecia uma chuva de flores. E eu olhei assim e eu comecei a admirar, né? Aí eu escutei a voz de Deus falando pra mim assim: o que mais importa? A primeira ou a última flor que floresce? Aí eu parei, pensei, e eu cheguei à conclusão que a última flor a florescer é mais importante. Por quê? A primeira, quando floresce, a primeira, quando floresce, tem muitos botões ao redor dela, apesar dela ser a primeira que floresceu. Mas ela também vai ser a primeira a morrer. Ou seja, enquanto as outras estão florescendo ao redor dela, você não vai perceber aquela flor que foi a primeira a florescer. Porque quando ela floresce primeiro, as outras começam a florescer atrás dela, só que ela morre. Ou seja, a gente nem vai lembrar da primeira flor que floresceu. Eu pensei assim. E eu cheguei à conclusão que a última flor é a mais importante. Por quê? Porque quando a última flor floresce, não sei se vocês já perceberam, mas em um ipê... Ai, meu Deus! Mas em um ipê, gente, a flor que é a última a florescer é a que a gente repara. Por quê? Várias flores já floresceram e as flores de um ipê, quando elas estão morrendo, elas caem. Qualquer árvore cheia de flor é isso. Mas quando todas as flores caem e você vê uma florzinha, seja ela rosa ou vermelha, você repara nela. Porque ela foi a última a florescer. Só sobrou ela. Mas ela também vai ser a última a morrer. Entendeu? Ou seja, você vai lembrar da última flor e não da primeira. Foi isso que eu entendi. E quando eu parei e pensei sobre isso, dessa pergunta que Deus tinha me feito e da resposta que eu dei para ele, eu parei e pensei o seguinte, escutando Deus falando comigo: se você vai se lembrar mais da última que floresceu, então por que você insiste em florescer logo? Porque você quer as coisas de forma rápida, sem ser lembrada. Ou seja, coisas grandes demandam tempo. Então, se você está demorando a florescer, não é porque você está atrasada, e sim porque você está sendo preparada por algo maior. Que flores que já floresceram não viveram, porque você vai viver. Então, não
não se culpe, não coloque um peso sobre você que não é para você colocar sobre você, porque você está passando pelo processo. Às vezes você olha para si mesma e fala: nossa, tanto de pessoa tá avançando, tanto de pessoa tem mais facilidade que eu em tal área, tanta pessoa da minha idade tá ganhando rios e rios de dinheiro e eu tô aqui não ganhando nenhum real. Ou pessoas que desde a infância estão investindo nelas mesmas, sei lá, em uma área de tal conhecimento e hoje já estão sendo conhecidas, mesmo sendo jovens, e você se sente atrasada por não viver na realidade dessas pessoas. A realidade dessas flores foram feitas para elas. Elas já floresceram. Mesmo que você seja um botão, você não está atrasada, mesmo que você ainda seja um botão. Na verdade, às vezes você está até começando a florescer, mas essa sua comparação está te impedindo de ver isso. Porque olha pelos processos que você já passou. Olha para todas as quedas que você já teve, mas do mesmo jeito, pela força da mão de Deus, você foi lá e levantou, você não permaneceu no chão. Isso já é um processo, e isso já é uma luta vencida. Cada vez que você caiu e escolheu se levantar, já foi uma luta vencida. Então, pare de se olhar como se você estivesse atrasada, porque você não está atrasada. Você está florescendo mesmo que você não veja, porque você está passando pelo processo. E o seu processo e a sua vida é completamente diferente de outras flores. É isso, ovelhinha. Eu espero que essa mensagem venha tocar bastante no coração de vocês e que vocês venham se permitir passar pelo processo de Deus. E tem mais uma coisinha também que eu sinto que eu devo falar pra vocês, não só pra vocês, mas tanto pra mim também. Parem de se perder em distrações, seja no celular, amizades, TV ou pensamentos que você está tendo acerca de você, que você não consegue, que você não é capaz. Se Deus plantou um projeto no seu coração, corra atrás dele. Mesmo que exija recursos, comece aos poucos. Venda alguma coisinha, tipo um docinho, um bolo. Ou não sei, gente, vai pela criatividade de vocês e também orando a Deus. Porque uma coisa que eu aprendi, inclusive foi ontem que eu aprendi, foi o seguinte: o seu negócio, ele é espiritual. Ou seja, esse sonho que Deus plantou no seu coração, ele não é só terreno, ele não vai trazer só benefícios financeiros para você, não vai só mudar a vida da sua família, ele também estará agindo no mundo espiritual. Porque empresas não são só potências, sabe? Não são só lugares para você vender para o exterior ou para o seu país. São lugares que também têm um peso fortíssimo espiritual. Sei que isso parece um pouco estranho, mas deixa eu falar para vocês. Você acha que com as condições que você tem hoje, você conseguiria ajudar pelo menos metade de uma cidade que passou por uma enchente fortíssima, casas e famílias que se perderam, bens que foram perdidos? Você acha que o que você tem você conseguiria ajudar? Gente, é aí que entra as pessoas que Deus abençoou muito financeiramente, prosperou. Porque Deus, ele não vai te abençoar, não vai permitir que as coisas deem certo para você, se for só para você desfrutar. Deus não vai permitir que você prospere se não for também para você ajudar outras pessoas a prosperarem. Pessoas que
são muito prósperas, elas, sim, elas devem ajudar aqueles que estão lá embaixo. Porque um dia elas também foram ajudadas. Então, é o dever delas ajudar também. Mesmo que seja só com alguma coisa, mas que seja o melhor, entende? Deus, ele quer que você abençoe. E também falar mais uma coisinha pra vocês. Se você não abençoa agora uma pessoa, seja com uma marmita ou cozinhando alguma coisa, sabe? Pra ajudar as pessoas que estão precisando de ajuda, para famílias que estão passando fome, ou tirando roupas do seu guarda-roupa que você nem usa mais e doar para quem precisa. É com os poucos também que a gente vai dando o que a gente tem para oferecer de melhor para as outras pessoas. Porque se você tem uma roupa que você não usa mais, o que custa você doar para uma pessoa que está precisando? Faça um limpa no seu guarda-roupa. Tire as roupas que você não usa com tanta frequência, mesmo que você goste da roupa. Se você não usa ela, é melhor tirar, né? É que nem dizem... Na verdade, é que nem uma coisa que Deus já me falou. Se você ficar guardando uma coisa boa só pra você, mesmo que você não usufrua tanto dela, uma pessoa mais necessitada que você vai aproveitar mais que você. Ou seja, se você tem uma camiseta que você gosta bastante, mas usa bem pouco, se você não usa tanto ela, dê para uma pessoa que vai usufruir mais do que você. Ou seja, que vai usar mais aquela camiseta do que você. Não tenha medo de dar para as pessoas aquilo que você pode oferecer de melhor. Não tire uma roupa rasgada para doar. Não dê um sapato com a sola totalmente cagada para uma pessoa que precisa do seu melhor. Entende? Sempre dê o seu melhor. Porque quando a prosperidade financeira chegar, você não vai ter aquele egoísmo de guardar tudo para você. Porque você, desde o começo, aprendeu a dar o seu melhor para as pessoas. Entende? E mais uma coisa também. Prosperidade financeira não é tudo. Deus vai te ensinar a prosperidade espiritual primeiro. E o que é essa prosperidade? É conhecer Cristo, é viver para Ele, é negar os seus próprios desejos. E mesmo com a rotina cheia, você sempre colocando Ele em primeiro lugar, sabe? Tipo, dando um bom dia, Jesus. Ou até mesmo colocar um louvor no seu celular para tocar, sabe? Fazer de Deus a nossa prioridade todos os dias, mesmo tendo uma rotina cheia. Gente, o resto do dia é uma maravilha. Mesmo que você acorde atrasado, se arrume muito rápido, gente, período no carro ou no ônibus, vai e ora, lê a Bíblia se você estiver no ônibus, né? Mas se você estiver no carro, coloca o áudio da Bíblia no celular, sabe? Para você ir escutando. Porque assim o seu dia já inicia com Deus. E se inicia com Deus e termina com Deus, o seu dia já é totalmente diferente. Mesmo que tenha sido muito cansativo. E é isso, ovelhinha. Um beijo, se cuidem. Espero que essa mensagem tenha edificado muito vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.